que eu sempre esqueço de gravar. Bom, mas vamos lá. A gente falou, eu comentei, né? Quais são as características? Qual que é a principal característica dos plateumintos? Alguém consegue me lembrar? Cara, o livro 6? Eles têm boca agora e tem bagulho de digestão lá. Tem flagelos. Gente, não é... Flagelo já tem Vamos lá, muito tempo. vamos lá. Calma aí. Ó, quando eu pergunto... Calma mesmo, ó. Quando eu pergunto a principal característica do grupo dos plateumintos, isso vocês vão ver que vai ser recorrente em vários grupos de animais. Não todos, mas em alguns. O nome do grupo do animal, ele já fala um pouco sobre essa principal característica, justamente por isso que o nome dele é esse. Por exemplo, poríferos tem o nome de poríferos por quê? Tem poros. Porque tem poros. Muito bem. Os plateumintos têm o corpo, tipo, plano, eu acho. Achatado, isso. Então, o corpo é achatadinho. Diferente do próximo grupo que a gente vai ver, por exemplo, dos nematóides, que tem um corpo cilíndrico, mais redondinho. Aqui o corpinho é achatado. Lembra que eu até comentei que parecia massa de macarrão? Ô, professora. Massa fresca. Oi. Lembra que a senhora falou que, tipo, os nematóides antes chamavam uma coisa Nemateumintos. Nemateumintos. Então, tipo, eles não são cilíndricos? Por que eles chamavam nemateumintos? Mas o nemateumintos não era de cilíndricos. Não é de achatado. O plate é de achatado. Por isso que é plateumintos e o mintus é de verme. Ah, bom. Entendeu? Então, plateumintos, por exemplo, é de vermes achatados, entendeu? Nemateumintos é de vermes, era por causa disso. Então, beleza, a tenias que a gente estava falando. Aí eu comentei um pouco, falei que existem dois tipos de hospedeiro, eu acredito que eu tenha falado sobre isso, se não estou falando agora. Que existem os hospedeiros definitivos e os intermediários. Lembrando que esse animal, a tênia, no caso, é um animal parasita, mas existem os plateumintos que são de vida livre. Isso eu comentei, vocês lembram disso, né? Um animal de vida livre é um animal que apenas vive a vida dele sem parasitar ninguém. Eu lembro que na época que eu falei isso, alguém confundiu falando que então queria dizer que eles faziam fotossíntese, que eles não se alimentavam de ninguém. Não, não é isso. Tá? Ter vida livre significa que você não parasita você consegue viver sem ser literalmente às custas de um outro ser vivo. Obviamente você precisa se alimentar, mas não parasitando. Então, ou é parasita ou é vida livre. E aí, os parasitas, a tênia, no caso, ela possui esses dois hospedeiros. O hospedeiro, quando a gente fala de hospedeiro intermediário, o nome já fala, né, gente? Intermediário é uma coisa que é intermédio. Então, não é o final ainda. Então, parte do ciclo de vida dessa tênia vai ser no hospedeiro intermediário. E o hospedeiro definitivo, que aí é o ser humano, é o hospedeiro onde ela vai finalizar o ciclo dela. Bem, aí o ciclo finalizar assim, né? O ciclo se renova, mas é onde ela chega no estágio final de vida dela, assim, na fase mais desenvolvida, vamos dizer assim. E aí, a partir daí, ela só se reproduz. E aumenta de tamanho, enfim. Esse tipo de animal, eles fazem reprodução sexuada, ou seja, existe lá a produção de gametas masculinos e femininos nesse tipo de verme, existe macho e fêmea. Nos nematóides dá para vocês perceberem, quando a gente chegar, que tem até uma diferença no corpo do macho e da fêmea, eles são diferentes, um vai entrar dentro do outro, na hora do acasalamento, no caso, né? Aí o que acontece é que essa tênia, né, ela vai ficar dentro do nosso intestino. Professora, tem uma... Fala. Tipo, nos animais masculinos, agora tipo, nos nematóides, tipo, os sexuados, eles tipo, são obrigatórios tipo, de possuir um genital, assim, sei lá. Não necessariamente.
Você Que diz serve assim, só pra isso, entendeu? Só pra, tipo, reproduzir. não necessariamente. Existem seres vivos que não possuem genitália. Os quinidários, por exemplo, não tinham. Nem os poríferos. E eles faziam reprodução sexuada também, se eles quisessem. Não faziam? Mas eles não tinham um órgão específico para isso. A partir daqui dos plateumintos, eles já têm. Vocês lembram da imagem da planária lá, aquele poro genital que chama? A partir de agora já tem. Mas eu não necessariamente todos os animais para terem, para fazer reprodução sexuada, precisa de órgão genital. Para fazer reprodução sexuada, eles precisam de produzir gameta. Ponto. Por isso que até planta consegue fazer reprodução sexuada. Porque elas não têm genital, mas elas fazem reprodução sexuada se elas quiserem, fazem. É isso. Inclusive, as solitárias, né, que as tênias, elas não, às vezes não precisam nem de outra para se reproduzir, porque elas são hermafroditas. Então, elas produzem os dois gametas, o masculino e o feminino, os óvulos e o espermatozoide. Então, ela acaba se autofecundando. Então, ela joga o espermatozoide para ela mesma, ela fecunda ela mesma, ela dá os ovinhos dela ela mesma, sozinha, por isso que o nome costuma ser solitária. E aí, os ovinhos, eles são liberados quando a pessoa... São liberados no corpo do hospedeiro, né? E aí o hospedeiro vai fazer as fezes e aí sai lá, nas fezes da pessoa, os ovinhos desse animal. Aí o ciclo recomeça, porque aí esses ovos vão achar um hospedeiro intermediário, aí, entendeu? E assim sucessivamente. É tipo a mosca, né? Sim, também pode ser. Ô, Bruno, realmente a pergunta que você fez aqui no chat, ó, desviou totalmente do assunto real. Depois a gente pode falar sobre isso, depois. Vou até te corrigir. Aí, beleza. Aí eu comentei, acho que isso na última aula também, que existem dois tipos de tênia, né? Tem a tênia que ela parasita o porco e tem a tênia que parasita o boi. A tênia solium é a do porco, as duas são comuns, as duas podem acontecer, e a tênia saginata é a do boi. De qualquer forma, a forma da gente conseguir pegar entrar em contato, né, com esse tipo de verme é a mesma. A gente não se alimenta de carne, tanto de porco quanto de boi. Se a gente pega um alimento que a gente não sabe a procedência, que esses alimentos esses animais em vida não são muito bem tratados e tudo mais, e a gente também não cozinha direito essas carnes, come carne crua. Quê? Um dia eu vi um vídeo. Du, tá cortando o seu áudio. Eu só entendi a carne. A pessoa não sei o que é carne. Eu falei assim, mas depende. Eu falei, depende se a pessoa não é vegetariana. Aí sim ela come carne. A gente tá entendendo tudo, Eduardo. Eu não entendi de novo. Acho que você falou uma coisa de vegetariana, mas se a pessoa é vegetariana e não come carne, obviamente ela não vai pegar esse tipo de doença, porque é pela carne de porco, de boi. Um dia eu vi um vídeo, professora, muito nojento, que era, tipo, eu acho que era fazendo carne moída. Tipo, eles jogaram um porco, eu não sei o que era. Estavam processando a carne do porco, aí tinha uns buraquinhos que só saía coisa ruim, aí saiu um monte de minhoca, um monte de coisa dentro. Ai, que mentira, Bruno. Nem deve ser minhoca de verdade. Não, mas, tipo, era essas tênis. O processo... Não, Bruno, eu tenho quase certeza que não era... Eu não vi o vídeo, mas eu acho muito, muito difícil alguém fazer um vídeo de produção de carne. Não tem tênia grande no corpo de boi, de porco. Elas são pequenininhas, elas só ficam grandes quando elas entram na gente, no hospedeiro definitivo. Eles não iam separar, esse aqui é carne, esse aqui é tênia, não vai. Gente, não dá, né? Senão a gente já tá ferrado. Imagina
qualidade dessa carne que a gente ia comer, pelo amor de Deus, tá fora. Enfim, então, a gente geralmente consome, entra em contato com como eu posso dizer, com esse animal, né? Por conta da carne. Então, uma carne que é mal cozida, uma carne que é crua, que está infectada pelas larvas da tênia, a gente acaba salivando. As larvas, gente, são bem pequenininhas, por isso que elas se escondem na carne, a gente às vezes não consegue ver. E aí, dentro do nosso corpo, a gente chama isso de cisticerco. Ele se desenvolve e vira uma tênia grande que se fixa, né, na parede do nosso intestino. Ela parece uns dentinhos assim, ela se fixa e ela fica ali, ó, só sugando tudo que a gente tem para oferecer. Tem ângulos que é usada para massagem, né? Isso não. Sanguessuga. Não, é sanguessuga e não é para massagem, é para... Hoje em dia não se usa mais, não é tão mais comum isso, mas era usado para quem tinha problema de coagulação sanguínea, alguma coisa assim, porque a saliva delas tinha... A gente vai falar disso quando a gente chegar em anelídeos. A saliva delas é anticoagulante, mas tênia não. Tênia não fica do lado de fora do corpo, ela só fica no intestino. A sanguessuga eles colocavam, tipo, nas costas, assim... Mas é uma medicina meio alternativa. A galera não usa mais isso, porque hoje em dia tem remédio que faz a mesma coisa que a sanguessuga, né? E é perigoso. E você tá mexendo com o bicho lá, que tava de boa vivendo a vida dele, né? Mas, então, eu vou te tirar aqui para trabalhar um pouquinho sem te pagar nada, tá bom? Não. Deixa eu ver o que mais. Tá. Aí tem a cisticercose. A cisticercose é uma outra doença causada por esse mesmo animal. Só que aqui a diferença é que esse cisticerco que eu falei, que é essa fase larval desse animal, imagina que eu ingiro esses ovos, e aí isso cai na minha corrente sanguínea, não vai para o meu intestino. E aí é outro problema já. Caindo na minha corrente sanguínea, gente, depois que cai para a corrente sanguínea, tem acesso ao seu corpo todo. Então, essas larvinhas podem chegar ao meu cérebro, elas podem afetar os meus músculos, e a gente tem músculo no corpo inteiro, né? As pessoas podem ter convulsões, as pessoas podem ter problema para se locomover, enfim. Geralmente, né, por causa disso, a cisticercose é mais grave do que a teníase. A teníase, a pessoa tá, tipo, com verme na barriga. A cisticercose, né, principalmente pelo fato dela conseguir atingir o cérebro das pessoas, já é uma doença um pouco mais grave. Mas as duas você acaba pegando basicamente da mesma forma. Por isso a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente come, né? Por isso que seria bom se a gente fosse vegetariano também. Fica aí essa dica, tá bom? Essa dica que é para mim mesma também, porque eu também não sou. Mas quem sabe um dia, né? Aqui Tá nada. Essa Cisticercose. É isso aí. Pega em, tipo, alface, esse negócio, né? Porque ele tá comendo alface, ó. Sim, porque a teníase você pega geralmente da carne, né? Ou do boi ou do porco. Sim. Os ovos, quando esses animais, por exemplo, soltam as suas fezes, e aí, sei lá, soltam as fezes próximo de alguma água, de algum curso de água, de alguma plantação e tal, e de alguma forma esse cisticerco entra em contato com a pessoa e causa essa doença. Mas é isso, às vezes é comida que não é bem lavar. Por isso que a gente precisa lavar tudo que a gente... Enfim, tudo que a gente come, passa na água. Tem uns produtinhos hoje em dia que parece tipo cloro, que mata esses micro-organismos. Porque parece bobeira, gente, mas é sério, assim. Tem umas pessoas que, por exemplo, às vezes vão lavar a salada, me dá agonia. Quando eu vou comer na casa dos outros, eu gosto de lavar minha própria salada, porque tem gente que faz assim com a salada na água. Só passa embaixo da água, assim, ó, e acha que a salada tá lavada. Eu falo, meu filho, você tá maluco? Lava isso aí, deixa de molho num vinagre para matar os bichinhos, porque já pensou você pegar uma doença séria por causa de uma bobeira que não lavou a comida direito? Professora, Pelo amor de Deus, né? Eu
Eu tava vendo um pouco o Twitter, aí um cara publicou uma foto de um morango, ele achou. E o morango era em formato de gato e tal, e aí alguém comentou assim, se colocar mais um pouquinho de agrotóxico, ele mia. Era uma foto de um morango que parecia um gato. Eu lembrei da aula. Não, porque, tipo, o morango era do formato igualzinho do gato. De um gato. Tanto agrotóxico que ele coloca nele. Era, tipo, Gente, 3 mas morangos. Vocês já viram aquelas melancias quadradas? Melancia sem fruta sem semente, por exemplo, é totalmente modificada, gente. Existe. Agora que a gente já aprendeu sobre todas as espécies vegetais, existe alguma espécie. Aliás, existe. Mas essas frutas que a gente come, elas existiriam se não tivesse semente? Não. Mas ainda assim, você chega lá na feira, você chega no mercado, tá lá. Uva sem semente, melancia sem semente. Como? Natural? Isso não é. É isso, gente. Taca-lhe agrotóxico neles. Atravessando o dia eu fui no mercado, eu vi umas maçãs verdes. Sora, nossa, se eu chegasse assim perto de pra ver meu reflexo na maçã, sério, de verdade. Então, não, maçã, de tão briosa que ela tava. Eu fico chocada. Gente, tem umas frutas que elas são, tipo, perfeitas. Uma vez eu fui na feira, tinha um morango lindo. Aí eu perguntei quanto que tava. Eu entendi o cara falar R$27 o quilo. Falei, meu Deus, é caro. Mas eram uns morangões bonitos. Eu, obviamente, estava cheio de agrotóxico aquilo, mas eu fiquei com vontade. Falei, vou comprar. Aí quando eu fui para pegar, aí eu tô ouvindo ele conversando com uma outra moça. Gente, era R$127 o quilo do morango. Meu Deus do céu, professor. 127. Falei, moço, pelo amor de Deus, eu não quero comprar a barraca inteira, não. Você imagina, R$127 o quilo, gente, se eu pegasse, e os morangos eram grandes, se eu pegasse um morango, ia dar, tipo, R$15. Professora, falei, não. você pode comprar, tipo, tudo que tem morango, tipo, esses doces aí que tem morango, bebida que tem morango, tipo, por um preço mais barato do que só o morango só. Sim, mas... e a galera que faz geralmente as coisas com morango, compra morango bom, porque não compensa você ficar comprando morango esses mais baratinhos, porque aí metade da caixinha é morango que tá amassado, que já tá todo coisado, eles não podem perder nada, né? Então, eles pagam caro no morango justamente para poder não desperdiçar. Mas, gente, não dá, não dá. Além de tudo, as coisas ainda são caras, é isso que é o problema ainda, né? Você tá se enchendo de veneno, de produto químico e pagando caro para isso. Pague para ficar doente. É tipo isso. Deixa eu ver, o que mais? Tá. Aí na página 155, a gente tem uma outra doença causada... Aqui é um outro tipo de... Aqui já não é mais tênis, a gente está falando de um outro tipo de animal, que é o esquistossomo. O esquistossomo é esse vermezinho aí, ó. Que vocês estão vendo na imagem. Esse vermezinho aí, ó. Esse vermezinho. Esse verme, esse vermezinho causado não. Esse vermezinho, o nome científico dele é Schistossoma mansoni, e esse é um tipo de verme que também tem hospedeiro intermediário, e o hospedeiro intermediário dele é uma espécie específica de caramujo, que agora eu esqueci o nome do caramujo. Professora, E eu acho que não tem aqui. Página 155. Tá, obrigado. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí, rapidinho. E aí, geralmente, o que acontece, né? A gente tem... Aqui acontece a mesma coisa, assim. Esse tipo de animal, geralmente, eles têm várias fases de vida. Então, tem um animal adulto, aí o animal adulto geralmente coloca os ovinhos, né? Produz alguns ovinhos. Aí esses ovinhos se desenvolvem em larva. Aí depois da larva, tem algumas espécies que ainda tem mais algum estágio antes de se tornar, por exemplo, um jovem adulto, ou já vão direto para o jovem adulto. Aí passa pelo hospedeiro intermediário, que é onde ele precisa ali de um pouquinho, né? Ele vai parasitar esse hospedeiro, vai pegar o que ele precisar de nutriente para continuar o ciclo dele, e aí depois ele vai achar o hospedeiro definitivo dele, que vai ser o ser humano.
Esse tipo de caramujo, ele fica em água doce, geralmente, então em águas de rio. Então, essa galera que é de regiões ribeirinhas, que costumam entrar em água de rio, assim, aqui na imagem tá o carinha pescando. Mas, às vezes, essas crianças que ficam brincando em curso d'água, ficar pulando nessas águas, assim, se tem esse tipo de caramujo e esse caramujo tá contaminado, você corre risco de pegar essa doença. Ô, professora, em Oi. Rio também tem bastante sanguessuga, né? Não todas, mas tem. É por isso, gente, por isso que eu morro de medo de água, porque é isso, você não sabe o que tem na água. Não dá para saber. Você chega lá, tá, lembrei, o nome do caramujo é Bionfalaria. Lembrei não, eu joguei aqui no Google. Mas é isso, você entra lá, você não sabe o que tem, às vezes a água nem tem, tipo, não tem bicho, não sei o quê, mas tem pode ter esse tipo de perigo, de vermezinho, que aí geralmente eles entram pelos nossos pés, assim, se você tá com algum ferimento, porque eles são pequenininhos, né? Eles só vão ficar grandes depois que eles entram no hospedeiro definitivo. Enquanto isso, eles são, tipo, chiquitos de nada. Aí no desenho a gente tem, são as cercárias. Tá vendo que tem, tipo, parece que tem uma caudinha, assim, ó. Tá vendo no desenho? Essa caudinha é justamente para facilitar a natação, já que tá na água, para depois ele entrar no corpo do hospedeiro intermediário, e aí daí para frente... Oi? Tipo como se fosse flagelinhos? Isso, como se fossem flagelinhos. Essa doença as pessoas costumam chamar... Hoje, gente, faz muito tempo que, na verdade, eu não ouço falar sobre esquistossomose ou crise, mas é uma doença que ainda existe. As pessoas chamam de barriga d'água, porque o estômago da pessoa que está com essa doença fica inchado. Já ouviram? Talvez vocês não tenham ouvido falar de barriga d'água, mas barriga de verme vocês já devem ter ouvido falar. Barriga de verme, que é uma barriga meio inchada. Tipo assim, imagina uma pessoa toda magrelinha, só a barriga dela grande, assim. Por causa dessa doença, que fala barriga d'água, porque a barriga da pessoa fica inchada, o intestino, né? Que é onde esse parasita se instala também. Alguém perguntou alguma coisa aqui no chat, peraí, lá na Amazônia. Taranã. Eu não sei o nome desse bichinho, mas é um peixe. Quem me perguntou foi o Bruno. É um peixinho, Bruno. Eu não lembro o nome dessa espécie, mas ela entra pelo canal da uretra nos seres humanos. E aí pode causar diversas infecções e às vezes a pessoa precisa fazer cirurgia para tirar. Eu não lembro o nome da espécie. Mas se você jogar, tipo, peixe, xixi, Amazônia, uretra, sei lá, vai aparecer lá no... Eu não lembro o nome da espécie, não. Mas pode causar uma série de problemas, assim, isso, né? Porque pelo canal da uretra, o peixinho consegue chegar no rim da pessoa, por exemplo. Aí causa um mega problemão. Então, a pessoa tem que tirar logo. E dói, né? Obviamente. Às vezes você vai fazer xixi, tem um peixe no meio do seu caminho, vamos dizer assim. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente só tem aula agora na segunda-feira, né? Eu não vou pedir lição. Eu sou boazinha. Aí, o que vai acontecer? Na segunda-feira, a gente continua falando sobre vermes, a gente vai falar um pouco sobre os nematóides, e aí eu passo o exercício para a gente corrigir na quarta-feira. Pode ser? Pode. No mais, Pode. Me mandem presentes amanhã, tá bom? Beijo, obrigada. Por quê? Por quê? Porque amanhã é dia dos professores. Olha, O Matheus me mandou maçã pro correio. O Matheus me mandou parabéns ontem. Aí ele, parabéns, professor. Professor, não era ontem o dia dos professores? Não, o dia dos professores oficial é amanhã. A questão é que a escola adiantou a folga para a gente poder ficar, 4 dias direto em casa, entendeu? Para não ficar, Aí a gente vai ter segunda, aí até aula, terça e quarta, aí quinta não tem aula de novo, aí sexta tem, entendeu? Ia ficar meio quebrada a semana. O Leandro me enganou, professor. Ele postou uma foto assim, feliz sei lá, parabéns pros professores, eu sou professor, sei lá o que, essas coisas, sabe? E aí eu mandei parabéns para ele agradeceu, eu falei, então hoje é dia dos professores, porque
Parabéns pra todo confirmar. Você, Matheus, é o tipo de pessoa que fica propagando fake news, então. Porque nem sabe mundo. da Não, informação. o Leandro postou, o Leandro é professor, ele tem que saber qual é o dia Dois dele. errados, você e ele. Enfim, aguardo. Amanhã a gente joga uma partidinha de Among Us para confirmar, para comemorar. Eu Tá bom. não gosto de Eba. Among Us, isso é um jogo proibido. Tá bom, mas a gente joga eu, o Bruno... Aí, oxe, Zé. Agora porque a gente Mas pode jogar. agora eu gosto de Among Não, Us. você não Eu tá, só você jogo não uma tá, vez não. por Fala que a gente semana. pode, não pode Mas eu jogar. gosto. Ô, professor, por que a gente não pode jogar Gartic de novo? Não, Ó, não Gartic. Não. Gartic. Ô, professora, vamos jogar Gartic? Pode ser Gartic ou Gartic, Não. mas não na hora da aula. Tem que Não, ser de professora, vamos tarde. jogar. Amanhã não tem aula, professora, com a senhora. Vamos jogar Among Us mesmo, é mó legal. Vamos jogar Among Us, É, matar os alunos. Legal do que Gartic. professora. Eu gosto de Gartic. Mas enfim, a gente Stop. joga. Ô, Stop eu professor, adoro. Também, Oi. professor, eu amo Stop, meu Deus. Eu não gosto de Among Us porque a professora me mata. Pois é, ela mata os alunos. Eu fui Assassino de uma sangue vez, frio. 2 vezes eu fui. a E as professora, duas você ela me matou, berra né, quando tá jogando. É, também me matou. Eu só Não, que- chega perto dela, ela dá um grito. Tipo, Porque eu fico nervosa. Aí eu fico. Eu não sei o que fazer. E aí eu vou matar alguém, aí eu não presto atenção, eu mato as pessoas na frente dos outros. Eu sou péssima, gente. Ah, é? Não, A legal. professora me mata na Não, câmera. olha, A professora me mata na câmera. Você Sofia. matou, Quem te você me matou? matou na frente do Lucas e o Lucas não viu. O Lucas fingiu de cego. O Lucas passa pano Se pra eu mim. não vi. Mas depois eu Ops, reportei morreu o aqui, não vi corpo. quem foi. Depois eu reportei seu corpo e dedurei a professora. E a Mona Lisa Professora, tava se eu não precisa durar, só ficamos bons, tá bom? Ficamos quites. Tá bom. Tá. O melhor foi quando eu acusei a professora e todo mundo votou nela. Do E nada. ele Eu me falei, ah, é matou Paulo. ontem, professor. Ontem a gente tava jogando, ele me matou. Me Falso, matou, eu Lucas, falso. confiei nele e falei assim, não, nessa partida eu tô confiando no Lucas. Aí depois de 2 minutos ele me mata. Gente, até Leva terça. isso por Até ti. terça não, ó. Até segunda, então. A gente, para terminar essa matéria aqui, tá? Vejo vocês, se cuidem, não saiam de casa. Aguardo Já as saio. felicitações amanhã, tá bom? professora. Beijinhos. Tchau. Bom professor. almoço. Tchau. Não Au mate revoir. seus alunos. Ô, Matarei professora, deixa eu todos. te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho, tem um minuto. Dá pra pegar, tipo, câncer de pele, tipo, se eu me queimei uma vez, tipo, só que, tipo, muito feio. Aí dá pra pegar câncer de pele? Não, você tá toda queimada, né? Sim. Eu tô com Então, medo. fica indo viajar aí, Sofia. Fica aí, Sofia. É, Sofia, que horror. Nem parece que eu vou Sofia. também. Professora, Ó. não. Eu falando na aula de matemática, nossa, tô toda queimada que eu tô fazendo compressa, o professor tá muito queimado. Não tenho noção, meu rosto, ele tá em carne Dá viva pra já, ver. quase. Daí, tipo, aí, eu falando que tô toda ferrada aqui, e o Lucas, eu vou pra praia, acho que final de semana que vem, quer ir comigo? Tipo, e eu falei, Quero ferrar mais os amigos. Mas você não vai pegar câncer de pele. É óbvio que se você ficar se expondo ao sol dessa forma que você se expôs para ficar desse jeito, numa quantidade curta de tempo eu não sempre, aí talvez você possa pegar uma insolação, alguma coisa assim. Mas o câncer de pele não é de uma vez só que você fica exposta no sol. Mas evita, né, Sofia? olha É, né, isso. Sofia, que horror. Olha isso, professora, tá tudo queimado. E tá, tipo, vermelho. Tava com casquinha, só que ficava duro. E, tipo, eu tô tirando porque, ai, não me minha, meu Deus do céu, sei lá. Mais cuidado desse rosto, minha filha, pelo amor de Deus. Para de viajar Eu aqui posso em dar casa. Aqui em maçã? casa ninguém se queima, tá bom? Muito obrigada. A gente ainda tá de Eu posso quarentena, dar viu, maçã, Sofia? Pro? Coisa linda. Amanhã? Não, Lucas.